Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 18ª aula do curso de Auxiliar de Logística. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui dessa nossa 18ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha efetuado, a leitura do seu 18º capítulo da apostila, eu te peço aqui encarecidamente que faça uma pausa nesse exato momento da videoaula e efetue então a leitura do mesmo, para que você possa, estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui à nossa apresentação do tema principal e dos seus respectivos subtópicos reservados para a aula de hoje. Vamos em frente, meu aluno. Como vocês podem ver, o nosso tema principal a ser trabalhado aqui na nossa aula é o trabalho em equipe e comunicação, e seus respectivos subtópicos são importância do trabalho colaborativo, comunicação interpessoal eficaz, resolução de conflitos no ambiente logístico e relacionamento com fornecedores e transportadores. Pessoal, vamos começar refletindo aqui sobre o nosso primeiro subtópico, Temos a importância do trabalho colaborativo, No ambiente logístico, o trabalho em equipe ele não pode ser apenas desejável, Mas sim essencial. E isso vai, pessoal, desde o recebimento de mercadorias até a expedição e transporte. Todas as etapas, elas exigem uma interação constante entre diferentes áreas, E isso vai de compras, armazenagem, transporte, atendimento ao cliente e setor fiscal também, Temos aqui como primeiro item desse subtópico, sinergia operacional, onde o trabalho colaborativo, ele permite aí que os diferentes setores funcionem como uma engrenagem, em que o erro de uma peça impacta toda a cadeia, Por exemplo, se a equipe de recebimento ela não comunicar corretamente um atraso, a expedição e o transporte podem ser aí prejudicados, gerando retrabalho e prejuízos, Temos o aumento de produtividade, que são as equipes alinhadas que compartilham objetivos comuns, o que leva à divisão equilibrada de tarefas, redução de tempo de execução e maior produtividade, Bom, um ambiente de cooperação, pessoal, ele também contribui aí para a motivação individual, Já que os colaboradores, eles se sentem parte aí de algo maior, E é claro, tomada de decisão conjunta, onde o trabalho colaborativo ele favorece, de certa forma, o que nós chamamos, de diálogo horizontal, onde diferentes perspectivas elas são consideradas, E isso, pessoal, acontece que acaba fortalecendo, a tomada de decisão baseada em múltiplas experiências, o que geralmente tende a gerar algumas soluções mais inteligentes e inovadoras, para os problemas logísticos do dia a dia. E como que funciona isso, pessoal? Geralmente as empresas, quando elas querem tomar uma decisão importante, que elas decidem, compartilhar com a equipe e colher opiniões, feedback, elas costumam marcar uma reunião onde elas dão voz para que todos os funcionários eles possam falar, Claro que conduzida por um superior, supervisor, alguém responsável por fazer a ata também, para que não saia de ordem. E todas as opiniões elas são colhidas e avaliadas, tá certo? E isso rende muitas vezes insights valiosos, formas de pensar diferentes que os colaboradores e administradores, muitas vezes por si só, individualmente, não conseguiriam pensar, tá certo? Bom, dito isso, vamos abrir aqui agora o nosso... Opa, já fui lá para o final sem querer, fui tentando clicar na caneta. Vamos abrir aqui o nosso segundo subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos a comunicação interpessoal eficaz. Pessoal, uma logística eficiente, ela exige aí uma comunicação clara, direta e constante. E a ausência, de uma boa comunicação entre os membros da equipe e entre os setores pode resultar em falhas de entrega, erros no estoque, retrabalhos e até mesmo alguns acidentes, Temos aqui, em primeiro lugar, a clareza e objetividade, São algumas instruções mal comunicadas. Elas podem acabar gerando aí interpretações erradas e falhas na execução, Portanto, no ambiente logístico, é vital que os colaboradores eles saibam transmitir e receber informações de forma precisa, Usando aí uma linguagem adequada ao público e principalmente
ao momento, tá certo? Bom, temos aqui alguns canais de comunicação, né? Onde em operações logísticas é comum aí o uso de diferentes canais, como rádios, aplicativos internos, sistemas, né, WMS, e-mails e até mesmo reuniões. E a escolha, pessoal, do canal adequado, né, para cada situação faz toda a diferença na eficácia da comunicação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Por exemplo, para comunicar uma falha urgente no sistema, um rádio ou um telefonema pode ser bem mais eficaz do que um e-mail, né, pessoal? O e-mail, além de ter o risco de chegar na caixa de spam, as pessoas não têm o hábito de olhar minuto a minuto, de olhar toda hora, né? Já uma ligação, o celular está sempre do lado da pessoa. Ele vai tocar, vai chamar a atenção da pessoa e é muito mais fácil de atender, né? Mesma coisa do rádio, né? Bom, temos aqui ainda o feedback e escuta ativa também, né? Onde a comunicação interpessoal não se resume aí a falar, né? A escuta ativa, ela é um dos pilares da compreensão e um colaborador que ouve com atenção, né? E busca entender aí antes de responder, contribui para um ambiente menos propenso a conflitos e mais aberto, né? Ao aprendizado mútuo. Bom, e é claro que o feedback construtivo ele também melhora aí o desempenho e favorece o crescimento contínuo da equipe, tá certo? Bom, partindo aqui para o nosso terceiro subtópico, temos agora a resolução de conflitos no ambiente logístico, né? Nós sabemos que os conflitos eles são muito comuns em qualquer ambiente de trabalho, né, pessoal? Por melhor que seja, especialmente aí na logística, onde nós temos prazos apertados, pressão por resultados e principalmente alguns imprevistos que ocorrem constantemente, né? Sendo pano de fundo diários. E o ponto-chave é como esses conflitos eles são tratados, né, pessoal? Bom, o conflito, independente da situação, uma hora ele vai chegar, isso é natural, tá certo? Agora, conflito muitas vezes nós não podemos controlar, mas a maneira como eles serão tratados, a maneira como nós vamos responder a eles, tratar os nossos colegas, nós podemos controlar sim, pessoal. E é justamente na identificação e mediação que a gente começa falando sobre isso, né? Vamos lá, deixa eu riscar certinho aqui para vocês. Pronto. Os conflitos, eles devem ser identificados aí precocemente, quanto mais cedo possível, né, pessoal? Algumas pequenas tensões, se não resolvidas, né, elas podem sim escalar para confrontos que comprometem o clima da equipe e os resultados operacionais, né? E a mediação, pessoal, por líderes capacitados ou profissionais de RH, né, pode trazer aí um equilíbrio e orientar a conversa para soluções práticas e respeitosas também. Bom, temos aqui a comunicação não violenta, né, que é a CNV, que é uma ferramenta poderosa para lidar com conflitos, né? Ela incentiva, pessoal, a expressão de sentimentos e necessidades sem acusações ou julgamentos e permite também que o outro lado ele seja ouvido com empatia, né? Em alguns ambientes logísticos, por exemplo, onde há uma pressão constante, esse tipo de comunicação ele pode ser a chave para manter a harmonia e o foco no trabalho, né? Bom, temos aqui a cultura de respeito também, né? Onde as empresas que incentivam aí a diversidade de pensamento e o respeito às diferenças conseguem transformar conflitos em aprendizado. E um ambiente, pessoal, que valoriza, né, o respeito, ele acaba criando aí espaço para alguns debates saudáveis e soluções colaborativas, mesmo em algumas situações desafiadoras, tá certo? Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do nosso quarto e último subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos o relacionamento com fornecedores e transportadores. Vamos lá, colocando aqui corretamente. Vamos lá, pessoal. A logística, ela não depende aí apenas da equipe interna, né? O relacionamento com os fornecedores, transportadoras e operadores logísticos é uma extensão do trabalho em equipe que se expande para além das paredes da empresa, né? Temos uma comunicação transparente, né? Onde um relacionamento saudável com os fornecedores e transportadores exige uma troca de informações constantes, né? Como prazos, condições de entrega, volumes e especificações técnicas, né? E algumas falhas nesse diálogo, elas podem gerar aí prejuízos logísticos, né? Como entregas fora do prazo ou até mesmo alguns produtos em desacordo com o pedido.
Temos as parcerias estratégicas também, né? Caso aí, mais do que meros prestadores de serviço, os fornecedores e as transportadoras podem ser parceiros estratégicos, né? E uma boa relação pautada por confiança e comprometimento, né, permite aí o planejamento conjunto, a redução de custos logísticos e o aumento também da qualidade do serviço ao cliente, né? E é claro que nós temos ainda a resolução de problemas em conjunto, né, pessoal? Em vez de adotar aí uma postura de cobrança unilateral, as empresas elas devem buscar algumas soluções em conjunto com os parceiros, baseadas em diálogos e cooperação, né? Por exemplo, pessoal, um atraso aí na entrega ele pode ser replanejado com base em dados de ambas as partes, né? Reduzindo aí alguns impactos e até mesmo fortalecendo a parceria, tá certo? Bom, meu aluno, mais uma vez, fico muito grato, né, pela sua atenção até o presente momento. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.